Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2023 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bom dia a todos e sejam bem-vindos à apresentação dos resultados da Taesa referente ao quarto trimestre e ao ano de 2023. Lembrando que vocês poderão fazer suas perguntas durante toda a apresentação pela plataforma no botão de Q&A. Ao fim da apresentação, nós abriremos a sessão de perguntas e respostas, onde as suas dúvidas serão esclarecidas pelos diretores aqui presentes. Esperamos que vocês tenham uma ótima videoconferência. Antes de iniciar nossa apresentação de resultados, destacamos nossa missão, visão e valores no slide 3, estão totalmente conectados com tudo que iremos apresentar nos próximos slides. Nossa missão é conectarmos o Brasil com energia segura e confiável. Nossa visão é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. E os nossos valores, baseados em questões relevantes e fundamentais, cuidamos genuinamente das pessoas, agimos com integridade, construindo relações de confiança, buscando excelência em tudo que fazemos, e a Taesa somos nós. No slide 4, destacamos uma importante conquista, muito alinhada ao pilar de sustentabilidade, que é parte essencial do nosso planejamento estratégico. Ao fim do ano passado, o ABS emitiu uma carta de recomendação para a certificação das ISOs 9001, de gestão da qualidade, 14001, de gestão ambiental, 45001, de gestão de segurança e saúde ocupacional, e 55.001 de gestão de ativos. E o certificado oficial com as 4 normas veio logo em seguida e de uma única vez. Foi um marco importantíssimo para a Taesa. Foi um trabalho que envolveu toda a empresa e se iniciou lá em 2021, quando decidimos, por meio da implantação do Sistema de Gestão Integrado Taesa, conhecido como SGT, que seria essencial amadurecer nosso processo e engajar nossos valores de maneira efetiva para a sustentabilidade do nosso negócio e satisfação de nossos stakeholders. Foram mais de 200 mil requisitos legais avaliados, mais de 22 mil treinamentos realizados, mais de 12 mil inspeções de equipamentos, cerca de 750 instrumentos normativos revisados, além de diversas ações para atendimento aos pontos levantados na auditoria. Os benefícios são diversos e vão desde a otimização de processos, preocupação com as pessoas e satisfação da expectativa dos nossos stakeholders, até a mitigação de riscos e maximização do desempenho dos ativos. Naturalmente, o trabalho não se encerra aqui e o Sistema de Gestão Integrado Taesa continuará empenhado para a manutenção das certificações.
Outra frente de destaque é a segurança, que exploramos no slide 5. Como já falamos algumas vezes, a segurança é o nosso valor principal e inegociável. Ela é um pilar fundamental que merece atenção e cuidado constante. Em 2023, a companhia reforçou seu comprometimento com a segurança, executando diversas ações. Além da certificação da ISO 45001, que destacamos agora há pouco, a Taesa ampliou o número de representantes da CIPA+A, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, proporcionando maior capilaridade e representatividade da segurança do trabalho na empresa. Realizamos ações de conscientização, dentre elas o Diálogo Semanal da Segurança, que é um fórum rico e de muito debate sobre a segurança no nosso dia a dia e aberto à participação de todos os colaboradores da companhia. Uma frente importante nesse assunto é a ampliação e conscientização da segurança junto a toda a comunidade de parceiros e fornecedores. E temos trabalhado com um compromisso firme dos nossos parceiros com a segurança, incluindo critérios rígidos de segurança no trabalho, com cláusulas de bonificações e penalizações nos contratos firmados. E assim podemos dizer que 2023 foi o melhor ano da segurança para a Taesa, que reportou 0 acidentes com lesão grave. Entrando agora na apresentação dos resultados do ano que passou, o slide 6 descreve os principais destaques do resultado. Daremos mais detalhes de cada um deles nos próximos slides. Primeiramente, a receita líquida e EBITDA alcançaram a marca histórica, chegando em 3,3 bilhões e 2,8 bilhões em 2023, respectivamente na visão proporcional regulatória, pela primeira vez na sua história. A receita líquida regulatória consolidada teve aumento de 9% em 2023 contra 2022 e de 6,1% no quarto trimestre de 2023 contra o mesmo período do ano de 22. Já o EBITDA regulatório consolidado aumentou 8,5% em 2023 contra o ano anterior e de mais 4,2% no quarto trimestre de 23 contra o quarto trimestre de 22. Tivemos mais uma vez uma redução do custo da dívida e uma manutenção no nível de alavancagem 3,7 vezes no fechamento do ano que passou. Mantivemos o alto nível de eficiência operacional com uma importante redução da PV em 2023 e alcançamos também uma marca histórica no volume de investimentos em 2023, chegando em 2 bilhões de reais, além da obtenção de licenças ambientais de Tangará e Pitiguari, permitindo assim o começo antecipado dessas instalações. Obviamente, isso não assegura a antecipação da conclusão dessas obras em função da complexidade de cada um desses projetos. E, por fim, a administração está propondo para aprovação em Assembleia um volume de dividendos adicionais de 390 milhões de reais sobre o lucro líquido IFRS apurado em 2023. Isso, obviamente, tem que passar pela deliberação da Assembleia, que será realizada no dia 29 de abril deste ano. Com isso, a gente fecha uma distribuição total de 1,1 bilhão de reais em proventos do exercício social, o que equivale a 104% do lucro líquido regulatório. No slide 7, destacamos os principais números do resultado regulatório, que é aquele que reflete diretamente a geração de caixa da companhia e, portanto, que merece a atenção de todos os investidores. A receita líquida consolidada fechou o trimestre em 592 milhões de reais, 6,1% maior que o quarto trimestre de 2022. E no acumulado do ano, alcançamos 2,4 bilhões de reais, com desempenho ainda melhor de 9%. O crescimento ano contra ano na receita é reflexo do início da operação de Saíra, sob a gestão da Taesa, lá no final de março de 2023, da entrada em operação de Nova Fase Santana, do reajuste inflacionário do IPCA no ciclo da RAP 23 e 24 para as concessões de categoria 3 e uma menor parcela variável. Esses efeitos positivos compensaram o reajuste negativo do GPM de menos 4,5%, no mesmo ciclo para as concessões de categoria 2 e a queda remanescente de 50% da RAP da concessão AT 3. Vale lembrar que mais de 60% da RAP operacional da Taesa é reajustada pelo GPM. Em função desses mesmos motivos, o EBITDA regulatório consolidado também apresentou um crescimento de 4,2% no trimestre e de 8,5% no acumulado de 12 meses, ultrapassando a marca de mais de 2 bilhões de reais em 2023. A margem EBITDA, em ambas as comparações, sofreu uma queda, explicada por 3 principais motivos. Tivemos um reajuste negativo pelo IGPM para o ciclo da RAP 2023-2024 nos contratos de categoria 2, a redução de 50% da RAP da concessão AT 3, essa última concessão a sofrer esse impacto das nossas concessões todas,
no valor aproximado de R$ 65 milhões entre os ciclos 23 e 24 e 22 e 23, e também pelo início da operação de saíra e entrada em operação parcial de Santana, cujos recebimentos das RAPs ainda não estão em 100%. Desses três motivos que eu acabei de explicar, é válido mencionar que o primeiro, macroeconômico, e o segundo, regulamentar, impactaram juntos a margem de EBITDA consolidada em torno de 1,2 pontos percentuais no quarto trimestre e 0,5 pontos percentuais em 2023. Isto é, expurgando esses dois efeitos exógenos, a margem EBITDA seria de mais ou menos 83% ao invés de 81,8% no quarto trimestre de 2023 e de 84,6% ao invés de 84,1% no acumulado de 2023. Valores bem mais em linha com os resultados do quarto trimestre de 2022 e 2022, respectivamente. Acho importante falar aqui que a companhia tem intensificado suas ações de eficiência e controle de custos como parte de sua estratégia a fim de suavizar os efeitos do GPM nesse ciclo da RAP. Em termos de desempenho operacional, continuamos em níveis muito elevados. Falando em parcela variável, é importante separar a PV técnica ocorrida efetivamente no ano corrente das provisões e reversões de eventos de períodos anteriores que contribuem para a PV contábil. A PV do ano corrente ficou menor que o ano passado e registrou 0,89% da RAP de 2023. Olhando a PV contábil, que considera também eventos de anos anteriores, ela ficou muito próxima de 0% em 2023, motivada pela reversão de parcela variável do evento de sabotagem que ocorreu na Nova Trans no início do ano e pela reversão de provisão por liminar que suspendeu a cobrança da parcela variável referente à queda de torres na concessão AT, consequência de um evento climático severo na época. Gostaria de reforçar que esse desempenho operacional excepcional da PV em 2023 foi afetado por reversões de eventos de anos anteriores que estão sendo tratados como casos fortuitos. Porém, dada a extensão e complexidade da nossa malha de transmissão, não podemos assegurar que esse desempenho se repita nos próximos anos. O lucro líquido regulatório apresentou uma queda entre o 4T23 e o 4T22 de 22,2%, alcançando R$ 301 milhões no trimestre. No acumulado de 2023, o lucro registrou R$ 1,1 bilhão, 4,3% maior que o lucro registrado em 2022. No próximo slide, eu vou detalhar melhor os motivos desses desempenhos. Bem, no slide 8, segregamos as linhas da DRE que explicam o desempenho do lucro líquido regulatório mencionado no slide anterior, tanto na visão do trimestre quanto na visão do acumulado do ano. Aqui, como temos falado a cada videoconferência, os projetos que vêm entrando em operação têm afetado positivamente o resultado, tanto no EBITDA consolidado quanto na equivalência patrimonial, e que, de alguma maneira, foram compensados, em parte, pela deflação no IGPM e a redução remanescente de 50% da RAP de algumas concessões. Estamos falando de Saíra e Santana no consolidado e Aimorés, Paraguaçu e Ivaí na equivalência patrimonial. Esse efeito é mais perceptível no resultado do ano, como vocês podem ver no gráfico abaixo. E, naturalmente, para financiar esses projetos, a companhia levantou recursos via debêntures de infraestrutura. O resultado disso é um aumento na despesa financeira líquida na comparação entre os períodos. No slide 9, apresentamos o desempenho do lucro líquido societário, ou IFRS. Vale lembrar que o lucro IFRS é um lucro líquido contábil, isso é, ele não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O lucro IFRS subiu quase 460 milhões na comparação entre os trimestres, influenciados pelo aumento dos índices de inflação, principalmente o GPM, que saiu de uma deflação de 2,5% no 4T22 contra uma inflação de 1,4% no 4T23. Outros efeitos positivos foram a entrada em operação de Saíra, Ivaí e Santana, maiores investimentos nos novos empreendimentos em construção e uma menor parcela variável entre os períodos comparados. Na visão acumulada de 12 meses, o lucro líquido diminuiu 5,6% contra 2022, também por motivos macroeconômicos, nesse caso, na direção inversa. No acumulado do ano, os índices de inflação reduziram, principalmente o GPM, que saiu de uma inflação de 5,9% em 2022 para uma deflação de 3,5% em 2023, afetando negativamente as receitas de correção monetária. Outro efeito negativo foi a maior despesa financeira líquida entre os períodos. Esses efeitos foram compensados em parte pela entrada em operação dos novos projetos e pela menor PV.
Indo agora para o slide 10, apresentamos o perfil de endividamento da Taesa. À esquerda, vimos a dívida líquida dos últimos 12 meses, assim como o nível de alavancagem, que é calculado pela dívida líquida sobre o EBITDA regulatório na visão de consolidação proporcional. Chegamos ao fim de 2023 com uma dívida líquida total de 10,6 bilhões de reais, considerando todas as nossas participações. É possível observar que a Taesa tem conseguido manter seu nível de alavancagem em 3,7 vezes, mesmo com o investimento de 2 bilhões de reais realizados nos empreendimentos em 2023, além de 1 bilhão de reais de proventos pagos no ano que passou. O perfil de amortização da dívida continua adequado, com um prazo médio de 4,5 anos e um custo médio real da dívida de 4,9%, que vem reduzindo a cada trimestre. Nossa posição de caixa fechou o ano em 1,6 bilhão de reais. 2/3 das nossas dívidas estão indexadas ao IPCA e 1/3 indexado ao CDI. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o mais alto nível reconhecido pelas agências, o AAA. Inclusive, no final do ano passado, ele foi reafirmado pela Fitch. No slide 11, apresentamos os avanços dos empreendimentos em construção. Os avanços mais recentes foram a obtenção de todas as licenças ambientais prévias e 2 licenças de instalação em Tangará, permitindo o início das obras, e a obtenção da licença de instalação para Pitiguari, que também permitiu o começo das obras em todo o empreendimento. Em termos de avanço físico, os projetos têm avançado dentro do esperado. E olhando o nível de investimentos realizados pela Taesa, destacamos aqui novamente o fim de um ciclo em 2022 e um novo ciclo a partir de 2023. E o destaque aqui é o volume de CAPEX realizado no ano passado de 2,1 bilhões de reais, o maior nível histórico da companhia. Indo para o slide 12, gostaríamos de destacar a proposta da administração sobre a destinação do resultado de 2023, que será deliberada pela Assembleia Geral Ordinária, prevista para o dia 29 de abril de 2024. O Conselho de Administração está propondo a distribuição de 390,3 milhões de reais como dividendos adicionais, o que equivale a R$ 1,13 por unit. A data base dessa distribuição está prevista para o dia 3 de maio, e o pagamento deverá ocorrer no dia 16 de maio, uma vez aprovado na AGO. Com esse anúncio de 390 milhões de reais, a companhia está distribuindo 1,1 bilhão de reais de proventos entre dividendos e juros sobre capital próprio em relação ao exercício social de 2023, o que equivale a R$ 3,30 por unit, um payout de 100% do lucro líquido societário IFRS, excluindo os efeitos do CPC 47, e de 104% sobre o lucro líquido regulatório do mesmo exercício. Bem, era isso que tínhamos para apresentar. Agora vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A. Será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta, que entrará na fila.
para falar, a não ser enaltecer aí o trabalho que foi feito, numa apresentação muito bem feita, acho que destacamos os principais pontos, então eu vou procurar só destacar aquilo que é bem importante para nós, e começo agradecendo a gestão que nós tivemos do André Moreira, que saiu da companhia no dia 21, em função de uma decisão pessoal, né, com um ciclo que ele entendeu que tinha sido completado, mas acho que ele deixa uma empresa muito bem posicionada em termos de discussão de estratégia com os acionistas, com melhora de governança, com crescimento, com excelentes resultados. Então, fica aqui o agradecimento à participação dele. Eu queria também falar um pouco dos resultados que o Cristiano destacou, mas eu volto a lembrar, né, de receita líquida recorde, 3,3 bilhões de reais, EBITDA 2,8 bilhões, sempre na perspectiva regulatória. Investimentos da ordem de 2 bilhões, também representando um recorde para a companhia num exercício, e os resultados nossos, eles foram muito bons, obviamente também impactados por questões macroeconômicas, né, que nós, como o mercado todo acompanha, a gente tem efeitos positivos, né, no ciclo de subida dos índices inflacionários e negativos no ciclo de queda. Então, esse foi um ano que a gente teve um efeito negativo, obviamente que a gente não espera que a perspectiva seja essa para os próximos anos. Eu também gostaria de falar do grande feito da companhia, de ter as certificações que já foram mencionadas. Eu acho que o destaque também nós termos conseguido essas certificações todas ao mesmo tempo. Isso teve um envolvimento muito grande da companhia. Fica aqui o agradecimento também a todos que participaram do processo. E um destaque especial para a segurança, que eu acho que nós tivemos o melhor ano, né, em termos de segurança da companhia, com 0 acidente grave. Acho que isso também tem muito trabalho por trás, muita participação de todos. Fica aqui o agradecimento e também a missão de que isso é um valor número 1 da companhia, que nós devemos continuar firme nessa busca do acidente zero. Com relação ao endividamento, 3,7, eu sei que tem algumas perguntas, aí eu vou esperar para falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um endividamento estável com relação ao anterior. E, por último, eu gostaria de destacar a questão dos dividendos, né, com os 390 milhões declarados agora, fechamos o exercício com 1.136, o que representa R$ 3,3 por unit, né, no exercício 2023, e 104% do lucro líquido regulatório. Lembrando que o pagamento ocorre no dia 16 de maio, havendo aprovação pela Assembleia. Então, esses eram os comentários iniciais, e eu sei que já tem uma série de perguntas aí para a gente ir conversando, lembrando, né, da presença dos outros diretores, e vamos começar aqui a rodada de perguntas. Obrigado por enquanto. Bem, vamos lá, então, nós recebemos aqui uma série de perguntas, estou passando aqui um pouco pela ordem das que foram recebidas. Eu vou começar perguntando aqui, só um minutinho. Eu tenho, na verdade, uma dúvida aqui sobre a alavancagem, né? Péquio, uma das perguntas aqui que nós recebemos é em relação ao nível de alavancagem da companhia, que a gente se manteve em 3,7 vezes, mas alguns investidores perguntaram que o nível de dívida, da dívida líquida, tem crescido um pouco. Se você puder comentar um pouquinho sobre esse crescimento e o que a gente espera daqui para frente. Tá bom, obrigado pela pergunta, Cristiano. Esse é um ponto que a gente tem bastante cuidado na companhia, né, na questão relacionada com o endividamento, e obviamente que o nosso crescimento está baseado em contratação de endividamento, né? Então, é impossível a empresa ter um crescimento como ela tem apresentado aí ao longo dos muitos últimos anos, sem que tivesse um financiamento através do mercado. Então, o lado oposto do crescimento, que a companhia tem uma determinação de continuar tendo e vai continuar acontecendo no futuro, é a subida do endividamento nosso. Então, a gente passou, em 2019, uma alavancagem de 2,2 vezes dívida líquida EBITDA para os atuais 3,7.
No nosso entendimento, uma empresa com perfil de crescimento nosso, a gente deve estar sempre rodando entre 3,5 e 4, eventualmente passando um pouquinho, ficando um pouco abaixo, mas esse é um nível confortável que faz sentido para a empresa conseguir ter crescimento e conseguir ter uma boa remuneração também para os seus acionistas. Então, teve essa subida, de fato, ela vai continuar. A gente acabou de destacar a questão relacionada aos 3 bilhões que a gente tem de execução de obras. Isso requer financiamento, então tem impacto no endividamento total da companhia, mas é uma empresa que gera muito caixa, a gente tem uma capacidade de alavancagem também bastante grande, né? Então, à medida que a gente vá tendo os ativos entrando em operação, e a gente tem mais de 400 milhões aí para entrar entre reforços, melhorias e os novos investimentos em execução, então isso também contribui, e a gente sabe que, acho que a mensagem que a gente passa é que, de fato, é algo bastante importante para a gente estar cuidando, mas o nosso entendimento é algo que está muito bem controlado e a gente vai fazer de todos os esforços para manter dessa forma nos próximos períodos. Obrigada, Peck. Bom dia a todos. A próxima pergunta é do investidor Roger Avakian. Ele parabeniza a companhia pela condução do rumo da companhia e tem a pergunta em relação ao IGPM. Ele pergunta se a gente vê uma estabilidade nos próximos semestres ou uma tendência de elevação, visto que ocorreu queda nos últimos semestres. Vou passar essa pergunta ao Pecchio. Tá, obrigado, Roger, obrigado, Juliana. Bom, o IGPM, né, nós nos beneficiamos no passado recente, né, de subida da nossa RAP de mais de 50%, né, acumulado aí em 2 períodos, agora tivemos uma redução. Então, mas ele é um índice realmente mais nervoso que pode ter impacto e tem demonstrado impacto, principalmente com influência de câmbio também, né? Então, quando a gente olha para frente, a gente vê uma estabilidade e convergência entre os índices, mas a gente não escapa de ter momentos onde esse comportamento pode ser um pouquinho descolado de outros índices, de dívida da companhia. Mas é algo que nos preocupa a questão de saber, né, o que vai estar acontecendo. A gente faz projeções em diferentes cenários, mas é um índice bastante confortável para nós na perspectiva aí futura, e a gente entende que, como eu disse, médio e longo prazo não deve ter grandes sobressaltos e, eventualmente, no curto prazo a gente pode sofrer um pouco, mas isso faz parte da regra do jogo, e o IGPM é um índice que foi escolhido para ser aquele que repassa a inflação em grande parte dos nossos contratos. Obrigado, Peck. Mais uma pergunta que nós, quer dizer, algumas perguntas, né, sobre dividendos, né, e aí eu vou tentar encaixar aqui a pergunta, porque são diferentes, não só em relação ao dividendo que nós anunciamos, né, quer dizer, não é um anúncio, é uma proposta da administração que precisa passar pela deliberação da Assembleia, que está prevista para acontecer no final de abril. A gente, né, está numa proposta de 390 milhões, aí uma pergunta foi como é que isso cabe a um lucro regulatório de 300 milhões no trimestre, e além disso, o que esperar de dividendos para frente, né, Peck? Essa é uma pergunta sempre de alguns investidores. Então, e como encaixar isso relacionado novamente, como você bem falou, da alavancagem e a nossa posição olhando para o futuro da empresa. Tá bom, obrigado pela pergunta bastante interessante. Não tem como a gente falar dessa diferença sem a gente entrar um pouquinho na questão técnica. Eu prometo que eu vou procurar ser mais didático, mas não tem como a gente escapar. Nós temos a base que a companhia usou até agora para fazer pagamento de dividendos, o lucro líquido societário. O lucro líquido societário, ele reflete, inclusive, correção
sobre os ativos em construção da companhia. Então, como a companhia apresentou crescimento, teve uma correção monetária reconhecida no resultado, e isso impacta o valor total do lucro líquido que tem sido utilizado como base dos dividendos. Então, esse é um ponto, e isso justifica um pouco a diferença. Por outro lado, o regulatório, você não tem essa correção, ele nesse caso ele é menor, mas quando você pega ao longo da concessão, não necessariamente ele é menor o tempo todo, existe até uma inflexão, e a gente vai estar preparando alguns materiais para colocar nos nossos canais de informação, colocando um pouco mais de informação sobre esse tema, que a gente acha que é bastante importante, mas existe uma tendência da gente passar a utilizar o lucro líquido regulatório como base de dividendos, em função exatamente dessa questão de que ele se aproxima muito mais da geração de caixa real da companhia, então ele tem uma aderência muito maior. Eu mostrei agora, né, que ficou a 104% do que foi declarado de dividendos, um pouco acima. Então, a tendência nossa estamos analisando a utilização do lucro líquido regulatório para os próximos anos, lembrando que existe aí ao final da concessão, existe uma troca aí das curvas, né, entre o que é maior num período fica menor do que o outro, entre esses dois lucros, e nós vamos estar apresentando aí alguns materiais nos nossos canais para explicar um pouco isso. Obrigada, Pecchio. A próxima pergunta eu também vou direcionar a você, e é relacionado um pouco o que você já estava explicando aqui. Do investidor Luiz Garcia Medeiros. Ele parabeniza a companhia pelo resultado, pela apresentação, e destaca uma dúvida: por que a companhia irá distribuir 390 milhões em proventos, dado o lucro do 4T de 301 milhões? Obrigado, Juliana. Luiz, exatamente em função dessa diferença que existe do lucro líquido regulatório e do lucro líquido societário contábil, né? Então, nós temos aí, em termos de geração de caixa, os 301 milhões, que é menor do que o que está sendo proposto aí como dividendo, em função de que esse valor maior do lucro líquido societário reflete essa correção monetária. Então, uma das questões aí que a gente está, isso é importante lembrar que isso está compatível com o que a empresa fez durante todos os outros trimestres. Então, a gente está encerrando o ano compatível com a prática que ela está usando de ter a base como lucro líquido societário. Esse é um dos motivos das nossas análises de, eventualmente, essa mudança para o lucro líquido regulatório em função dessa maior aderência à geração de caixa, como você muito bem observou. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta eu vou direcionar ao nosso diretor de novos negócios, de negócios e gestão de participações, Fábio Antunes. O investidor Roger Vakin pergunta: com relação aos novos leilões de transmissão, a empresa será um pouco mais agressiva nos lances, visto que a concorrência tende a aumentar? Acham que as RAPs nos anos a partir de 2030 serão respostas satisfatoriamente? Fábio, poderia comentar, por favor? Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. E obrigado, Roger, pela pergunta. Bom, em relação ao leilão, aos leilões, né, especificamente para esse leilão, considerando os pontos que foram colocados pelo PEC, a Taesa não participará, né, desse leilão agora de março. Porém, no segundo semestre, a companhia manterá o seu estudo e a sua avaliação constante sobre as oportunidades, boas oportunidades de negócio que a gente pode trazer aqui para os nossos acionistas de forma a gerar valor. Então, em termos de relação RAP, investimento e competitividade, a gente sempre aqui na Taesa preza pelo crescimento, mas o crescimento rentável, um crescimento que gere valor para os acionistas. Então, a gente sempre, quando oferece o lance, e todas as nossas ofertas são feitas com base nesse princípio. Então, sim, a gente, nesse leilão agora, não participaremos, mas a tese de crescimento, conforme o nosso diretor colocou aqui, o nosso diretor-geral PEC colocou no início, é uma tese persistente na companhia, é o que permeia o nosso planejamento estratégico,
Vamos continuar trabalhando e buscando boas oportunidades, seja no mercado primário, nos leilões, seja no mercado secundário, através de boas oportunidades também no M&A. Obrigado, Fábio. Aqui também, até acho que um pouco da pergunta que a Juliana fez, eu vou endereçar aqui para o André, não, desculpa, para o Pecchio, sobre a renovação. Acho que teve uma pergunta, né, falou um pouquinho sobre como olhar para frente, em 2030. Então, Pecchio, se você puder mencionar um pouquinho, falar um pouquinho aqui dos contratos que vão vencer a partir de 2030, como é que está toda essa discussão de renovação lá na frente. Obrigado, Cristiano. Como a gente sempre fala, né, a Taesa tem uma história de crescimento, essa história deve continuar acontecendo, até porque é uma importante empresa aí de transmissão do setor, então tem toda a qualificação, capacidade de apresentar sinergias em projetos, então eu diria que o crescimento está no nosso DNA e deve continuar acontecendo. A questão com relação à redução que nós teremos nas receitas a partir de 2030, na verdade a gente já começou a trabalhar, a gente já colocou alguns empreendimentos no lugar, tem mais 430 milhões aproximadamente entre os novos reforços e também os empreendimentos que estão em construção. E, obviamente, a empresa ainda tem um tempo e ela vai estar olhando oportunidades para conseguir fazer essa reposição mais à frente. Então, eu diria que a estratégia é a que está colocada e ela está sendo executada, e a gente vai ter momentos em que isso fica um pouco mais forte, momentos que a gente arrefece um pouquinho na questão de participação de leilão, mas sem dúvida, essa é a trajetória que a companhia vai seguir e devemos estar nos próximos leilões ou nos próximos períodos trabalhando para que a gente tenha essa reposição e assim como, eventualmente, oportunidades de M&A que a gente entenda que sejam interessantes. Obrigado, Pecchio. A próxima pergunta eu vou direcionar ao nosso diretor de implantação, Luiz Alves. A pergunta do investidor Eric Ramos. Pensando na geração de valor aos acionistas no longo prazo, e em relação ao CAPEX-RAP cada vez mais apertada, quais são os diferenciais que podem garantir boa margem e TIR nos empreendimentos da Taesa? Obrigado, Juliano. Obrigado, Eric, pela pergunta. Bom dia a todos. Como o próprio nosso colega falou, o Fábio, né? A grande preocupação que nós temos sempre quando entramos em qualquer investimento, em qualquer negócio, é a geração de valor para o acionista, né? E com certeza, né? Temos vistos aí uma relação RAP-CAPEX, né? Cada vez mais apertada, como foi falado pelo Eric, né? Mas, em contrapartida, nós se preparamos muito bem para qualquer evento, né? Seja um M&A, seja aí um leilão. E no caso do leilão aqui, falando da RAP CAPEX, né? O grande ponto está aí na execução de um projeto eficiente. Seja ele, né? Buscando uma redução de custo, onde a gente utiliza aí toda a nossa permeabilidade no mercado, a nossa permeabilidade dentro do Brasil, né? Estamos aí em 19 estados. As sinergias nos contribuem bastante aí para essa eficiência de projeto, visto toda a malha de transmissão que nós atuamos, e também buscamos aí a redução de prazo, né? Então, a soma desses fatores, né, aliado aqui a uma conjuntura onde eu tenho uma equipe própria, né, que está destinada à questão de estudos, né, para os leilões, desde a parte de aquisição ambiental, fundiário, engenharia e até implantação, ele busca, né, dentro desse cenário, gerar uma otimização que garante aí mesmo, né, com a relação RAP-CAPEX cada vez mais, né, reduzida, ela permita que esse projeto ele tenha uma RAP que na análise aí da taxa de rentabilidade possa, né, ser bastante atrativa e sempre está sendo aqui para os acionistas. Então, obrigado aí, Eric, pela pergunta. Obrigado, Luiz. Como pergunta aqui, eu vou direcionar, temos aqui, deixa eu ver, também para você, que as perguntas estão pingando aqui todas, sobre algumas sobre reforços, né? Então, Luiz, se você puder falar um pouquinho
de perspectivas de reforços para a transmissão, especificamente, claramente, para a Taesa também. Não, perfeito. É importante, Cristiano, antes, né, agradeço aí a pergunta, antes de esclarecer um pouco isso, né, como surgem os reforços, né? Existem regras regulatórias que norteiam, né, qualquer reforço ou melhoria que a gente faça numa instalação de transmissão, e ela está muito ligada à parte de substituição ou recapacitação de ativos de transmissão. E ela tem que estar ligada sempre a 2 pontos, né? Aumento da capacidade de transmissão da instalação ou a melhoria de confiabilidade do sistema interligado. Baseado nisso, hoje nós temos 4 reforços de grande porte, né, que você já comentou, e com certeza, né, pela nossa, né, dispersão em todo o Brasil e pelo volume de instalações que nós temos, nós almejamos sim a obter novos reforços dessa magnitude nos próximos ciclos, né? Principalmente aí seguindo bem essa diretriz. Nós temos áreas, né, internas que estudam essas possibilidades, junto aí com o ONS, Ministério de Minas e Energia e ANEEL, identificando essas oportunidades, sempre lembrando, né, que o reforço visa, né, ou aumentar a capacidade de transmissão, que isso é determinado pelo Ministério de Minas e Energia, a EPE e o ONS, ou aumento da confiabilidade. Então, sempre buscando essas 2 vertentes que são reguladas, né, estudamos cada uma das nossas instalações e, em conjunto com os órgãos, né, regulatórios, identificamos oportunidades que surgem esses reforços, como nós estamos comentando agora. E com o passar do tempo, né, o aumento do consumo de energia, né, o envelhecimento de ativos, a consequência é cada vez mais você surgir reforços desse porte, né? Obrigada, Luiz. A próxima pergunta eu vou direcionar ao Péquio. Temos algumas perguntas sobre caixa, eu vou puxar essa específica do investidor Luiz Capuzzo. Ele pergunta: o caixa da companhia está sendo direcionado para qual finalidade? Com o caixa atual de 1,6 bi, ainda é necessária a captação de recursos no mercado? Ok, obrigado, Luiz. Uma característica que a gente tem aqui no nosso ramo é que os empreendimentos, eu vou voltar a repetir o número, né, que a gente tem de investimento ainda por fazer, ele requer grandes montantes. Então, tem muitos fornecedores que a gente paga em blocos grandes, né, de desembolso de caixa. Então, a companhia precisa estar preparada para isso. Então, eu coloco em duas frentes. Uma é para os empreendimentos, que a gente precisa ter recursos alocados, a gente capta especificamente, e tem aqueles recursos que a gente usa para tocar a companhia no dia a dia. Nesse sentido, nós estamos fazendo um trabalho bastante interessante aí junto com o time da tesouraria, operações financeiras, para a gente rever o nível de caixa mínimo da companhia, para que a gente consiga ser muito eficiente nessa questão de fazer emissão, né, que hoje o custo é relativamente alto, ou é alto, eu posso dizer, para que a gente não fique com excedente de caixa, só que nas questões operacionais. Então, nós estamos fazendo um trabalho e, em breve, vocês vão começar a perceber isso através dos números que a gente vai apresentar de saldo final de caixa ao longo do tempo. Por outro lado, nós temos todos os compromissos e tem que ter uma segurança de que a gente consegue fazer todos os pagamentos. A companhia é uma companhia de crédito muito bom, ela tem sido frequente aí nas emissões, então deve continuar acontecendo, mas essa questão que você levanta, né, do caixa, uma das grandes questões que a gente tem, é como analisar a estratégia de emissões maiores com custos menores ou emissões um pouco menores a custos maiores. Isso faz parte aqui no dia a dia. Algumas coisas a gente está pensando, principalmente para 2025 e 2024, a gente acha que vai ter menos oportunidade, necessidade de tanto a mercado. Mas é um ponto, é um foco, e infelizmente eu não consigo falar que a gente não precisa ir a mercado em função do caixa existente, até porque temos um programa de investimento aí bastante robusto para ser cumprido. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Péquio. Uma pergunta aqui sobre, acho que Brownfield, vou passar aqui para o nosso diretor Fábio, do Assis Oliveira. Bom dia, parabéns pelos resultados. Como vocês avaliam o cenário para aquisições Brownfield em 2024 e nos próximos anos? Fábio, passo aí a palavra a você. Obrigado, Cristiano. Bom dia, Assis.
Bom, o nosso setor hoje, né, ele é composto por operadores de longo prazo, tal como Taesa e outros operadores. A gente tem também a presença de operadores ou de detentores de concessões que não se veem como operadores de longo prazo, né? São empresas que entraram no setor buscando ali o ganho inicial da construção e que tentem reciclar esse capital e tendem a sair desse segmento no momento oportuno. Então, como a gente tem hoje esses players presentes em algumas das concessões, a gente imagina que, no curto prazo, esses players irão ao mercado, né? E a Taesa observará e estará atenta também para que possa capturar essas RAPs, desculpas, decorrentes de operações de brownfield. Além do mais, outros players também diversificados vêm praticando a política de reciclagem de capital, ou seja, eles vendem alguns ativos em segmentos já maduros para investir em outros ativos de greenfield. Nesse momento também é uma oportunidade de crescimento para a Taesa e estaremos atentos, tal qual no exemplo anterior. Sempre lembrando que no passado nós já usamos essa estratégia também junto com os espanhóis. Tinha uma época que a gente teve a predominância dos espanhóis aqui, que os espanhóis entraram e saíram desse segmento através de operações M&A, e nós tivemos a oportunidade de participar de operações e ganhamos operações, levamos operações muito bem precificadas à época, né? E também outros operadores construtoras, por exemplo, aonde também entraram no Greenfield, performaram, e nós entramos posteriormente comprando o ativo já performado também com taxas bastante atrativas. Então, acredito que esse modelo, né, ele vai se perpetuar no curto e no médio prazo, e estaremos atentos a essas oportunidades, bem como nas oportunidades de Greenfield faladas anteriormente para o Roger. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Fábio. Aqui tem uma pergunta que a gente recebeu do Robson Rossetti. Parabéns à administração pelos resultados, pela gestão como um todo. Deixo como sugestão para os próximos eventos que se mostre um exemplo didático entre a diferença de lucro societário, que é o contábil, e o resultado regulatório. Acho que essa primeira sugestão é muito boa, agradeço. Esse é um trabalho que a área de RI faz constantemente. É sempre bom, né, que vocês entendam essa diferença, né, porque é um pouco do que os diretores aqui mencionaram, é um desafio justamente do que é caixa, do que é não caixa, e a gente, né, de uma maneira geral, até explicando aqui, o resultado societário, ele é uma visão que veio pelo IFRS há alguns anos atrás, de uma visão de resultado futuro trazido a valor presente. Por quê? Porque as receitas, elas já estão determinadas nos contratos de concessão. Então, na visão da regra contábil, ela já está, vamos dizer, determinada, e você vai recebê-la no futuro. Em função disso, você tem que registrar ela valor atual. Então, uma grande parte do resultado do societário, ele não é caixa porque ele ainda não aconteceu. Você tem que trazer algumas concessões de 15, 20 anos, todo esse resultado futuro a valor presente, e isso registra no resultado do societário. Então, existe uma divergência. Enquanto isso, o regulatório, que é a grande base do caixa, né, e que muitos investidores e analistas acompanham mais de perto, é justamente as RAPs. A cada ano que a gente vai recebendo, essas RAPs vão pingando. Mas agradeço a sua sugestão. A gente vai trabalhar para a gente poder dar um pouquinho mais de disclosure e informações para vocês entenderem melhor essas diferenças. Obrigado pela sugestão aí, Robson. No mais, acho que a gente cobriu aqui muitas perguntas, foram algumas repetidas aqui, mas à medida que a gente foi respondendo, elas já foram atendidas. Agradeço a participação de todos mais uma vez, chegamos a quase 600 pessoas aqui no call agora. Antes de terminar, eu vou passar a palavra aqui ao nosso diretor-presidente interino, Rinaldo Pecchio, para as considerações finais. Pecchio. Bom, muito obrigado. O último recado aí para o Robson. Tenho certeza que a gente vai já estão pensando nisso, em melhorar os materiais. Tenho certeza que a nossa competente equipe de RI vai estar fazendo um trabalho bastante didático aí para esclarecer e criando oportunidade que o mercado entenda cada vez mais e sem prejuízo de perguntas específicas que possam ocorrer. No final, eu queria agradecer, né, todos os colaboradores que ajudaram no resultado, a gestão, os acionistas,
lembrando das questões de segurança, que é muito importante para a companhia, a gente conseguiu entregar muito resultado, com muita segurança e o que a gente promete é continuar trabalhando para entregar resultados, para atender as expectativas, para superar expectativas e aguardamos a participação de vocês aí no próximo trimestre e também nos eventos que temos participado, né, junto ao mercado, fora a nossa equipe de RI que está sempre disponível para atender as exigências. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.